quero falar com vocês nesta noite um tema do livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1 ao 8. É um capítulo curtinho, mas fala muito ao nosso coração. Advertência contra a hipocrisia e encorajamento contra o temor aos homens. Eu quero falar que nós temos muito temor a Deus, muito temor aos homens e quase muito temor a Deus. Jesus já falou sobre isso. Contei a nossa mãe, deixando essa mensagem para nós. Lucas capítulo 12, versículo 1 ao 8. Fechado? Vamos ler então. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomeravam-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: amodelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurraste ao pé de ouvido no interior do quarto fechado será proclamado no alto das casas. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais consegue fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas. Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Digo mais: todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, sua palavra foi lida, Senhor, aberta e lida, Senhor. Mas imploro, Senhor, me usa como instrumento dos seus mãos. Não tenho nada para falar para eles que vier da minha parte, porque sou pecador, homem pecador, lava-se pública, habita no meio de um povo em todos os lados. Mas rogo e imploro, Senhor, bota uma brasa viva nos meus lábios agora, Senhor. Me usa como instrumento, Senhor. Deus Espírito Santo, que eu seja apenas uma abrir e fechar de boca, mas seja o Senhor falando aos ouvidos de cada pessoa aqui. Abre os seus corações, o meu coração, para entender essa verdade. Eu lhe peço, eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é pequeno, mas revelador. Você pode ver que Jesus Cristo nos ensina algo. Logo na introdução. Aqui diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, que havia uma multidão, muita gente, a ponto de atropelar, pisotear um ou outro. Era muita gente. Eu acho interessante que Jesus, quando tem muita gente, você pensa que Jesus vai fazer uma mensagem bem evangelística, bem discipuladora, bem calma, bem legal, bem branda. Ele veio na mensagem de discipular as pessoas. Ele, ao mesmo tempo, estava discipulando seus discípulos, e quando ele viu que a multidão tinha ao redor dele, ele ousou, como sempre fez, na sua palavra, de falar as verdades do céu para o povo. Verdade que dói, machuca, mas são verdades. Cura. Jesus sempre agiu como um bom médico. Jesus nunca foi um médico que veio para estapear, passar remédiozinho que não cura ninguém. Na verdade, ele passar remédios que cura. Eu, quando era menino, tinha 2 remédios que muito temia quando a gente era moleque. O tal de metiolate, né? E o tal do mercúrio, né?
Eu me lembro que tinha duas opções quando eu machucava jogando bola. Minha mãe vinha com os livrinhos, eu quero mercúrio ou metiolato. Esse aqui cura. Esse aqui não dói, mas custa fechar a ferida. Aí minha mãe sempre, com boa mãe, metia o quê? Metiolato nele. De todo que eu chegava em casa, estampando o pé arrebentado, jogando bola, o dedão, a cabeça dele sempre arrebentada e metiolato nele. Ardia e como ardia. Mas dizem que não é um bom remédio, tanto que tiraram do mercado, não sei se tiraram ou já voltou outra vez. Sei que antigamente ele resolvia, botava, ardia, a gente soprava e curava. Assim é a mensagem de Jesus Cristo. Arde, mas cura. A gente fica soprando, mas cura. Jesus é médico. Ele vem passar a mão em cima do erro. E ele vem aqui falando, meio que a multidão falou assim, acautelai-vos com hipocrisia. Ele chamou aquele povo, aquela multidão de hipócritas, que a maioria estavam vendendo fariseus. Acautelai-vos com fermento dos fariseus. A falsidade deles, os sentimentos deles, a falsa religiosidade deles, a religião deles falta. Acautelai-vos. O interessante é que Jesus, quando se você lê os evangelhos, os 4 evangelhos, Jesus o tempo todo nos alerta contra a hipocrisia, chama de pessoas de sepulcro caiado, hipócrita, falso, hipócrita, falso, religiosidade. E se Jesus nos alertou, foi um alerta para aquela época, mas um alerta para todo o tempo, para até hoje, nas nossas vidas. Porque esse fermento que Jesus chamou de fermento dos fariseus, continua muito vivo em nosso meio. E como existe. E tem aumentado cada vez mais a hipocrisia religiosa. E vou dizer mais. Jesus disse que é um veneno que espalha, que ele entra devagarzinho, pequena gotazinha na gente. Ele fala, toma cuidado. Se Jesus está mandando eu tomar cuidado, você, Léo, pastor Léo, tome cuidado para a hipocrisia não lhe mudar. Pastor Léo, tome cuidado com o fermento, com aquele fermento do fariseu, da farsa, da mentira, do falso ensino, não entrar em você e transformar, pastor Léo. Você corre esse risco, sim, pastor Léo. E cada uma das ovelhas corre o risco de tornar hipócrita também, como os fariseus. E nós temos que estar alerta para isso. Eu hoje não veio aqui para alertar os crentes mais antigos, e vim aqui para alertar os crentes novos na fé. Cuidado! Vocês estão começando uma caminhada com Cristo. E quem já está nessa caminhada com Cristo, cuidado! Porque essa caminhada que vocês estão tendo com Cristo, de repente, você pensa que está bem próximo do Senhor, você nem está percebendo, mas o coração está cada vez mais longe de Deus. E o Senhor nos alertou contra isso. Olha só, meus irmãos, quer dizer a vocês, os fariseus eram pessoas naquela época, era tipo um partido, eu falei muitas vezes aqui, era tipo um grupo de religiosos, eles eram sacerdotes, a elite religiosa do povo judeu. Israel perdeu o seu solo, praticamente, com o domínio nas diversas invasões, a penúltima grega, depois a romana, perdeu sua identidade como nação, perdeu quase tudo Israel. Mas Israel, para se proteger como instituição, como um povo, ele se prendeu às suas leis, as leis mosaicas, os mandamentos de Deus, as leis que existiam naquela época. Eles se prenderam aqui de uma maneira que eles criaram grupos de pessoas que eram protetores da lei. Tipo assim, eles eram os oficiais, intérpretes da lei. É o que o equivalente hoje no Vaticano, como o Papa fala, eu sou o intérprete da Bíblia. Na verdade, o que eles eram é o que o Papa é hoje. O homem que interpreta a Bíblia. O Vaticano não existe, que ele está habilitado a interpretar a Bíblia, somente ele. A mesma coisa que a época. Os fariseus tinham essa visão. Então eles estavam aptos a interpretar a Bíblia. A Bíblia que existia, que era de Gênesis até os Salmos naquela época. E eles tinham uma interpretação própria. E eles se tornaram tão rígidos
da Bíblia, que eles tornaram homens que falavam da Bíblia, mas não praticavam a Bíblia. Eles eram fariseus porque eles eram hipócritas. Eles eram, na verdade, homens que conheciam muito a Bíblia, conheciam a Bíblia de uma ponta a outra, mas não praticavam nada do que a Bíblia estava falando. E quando eles praticavam algo dentro da Bíblia naquela época, era com o intuito de favorecimento próprio, era para se favorecer, para ter algum benefício. Mas na verdade, eles não viviam uma vida de Deus, eles não viviam uma vida de prática, de ensinamento de Deus, que está escondido na Escritura Sagrada. Eles viviam simplesmente uma vida farisaica, religiosa, cheia de rituais. Iam para a igreja, que era a sinagoga na época, cumpriam os rituais todo domingo que estão na igreja, sentavam nos bancos, abriam a Torá, dirigiam a Bíblia, ficavam no banco ouvindo, fingindo que ouviam, na verdade não ouvindo nada. E tem muitas pessoas que estão deixando esse fermento fariseu entrar no coração. E eu sou obrigado a alertar o mundo evangélico que esse problema também está nos invadindo também. Eu me lembro muito bem que quando eu professava outra religião, não vou falar o nome dela aqui, para não escandalizar ninguém, mas eu me lembro que eu ia às vezes para assistir os rituais lá da religião, eu nem entrava, eu ficava lá fora assistindo. O pessoal falava, eu estava batendo um papo lá fora, não estava nem aí o que estava acontecendo. Faziam rituais, faziam um joelho levanta, seu joelho assim em pé, faziam várias coisas, mas eu não estava nem aí para o que estava acontecendo lá dentro. Na verdade, eu era um homem religioso. Me acostumei todo dia pela manhã acordar e ir em um lugar para rezar e orar. Era um hábito só, era um costume que eu tinha. Mas na verdade, meu coração longe daquilo, do significado daquilo. Eu nunca, nem pensava em Deus como deveria pensar. Eu não via Deus como um Deus atuante, presente em minha vida. Eu não via Deus como Deus que é capaz de fazer milagre. Eu não tinha Deus como uma pessoa que eu tinha que respeitar, temer, obedecer. Eu tinha muitas Bíblias, mas a Bíblia, eu não abria ela para nada, eu nunca li ela direito. Na verdade, eu nunca entendi a Bíblia. Eu não tinha entendido o que estava falando ali. Eu olhava mais as figuras do que o que estava escrito. Quem já foi assim um dia? Eu não. Todas foram assim um dia. Né? Pegado na Bíblia, havia só as figurinhas, né? Eita, desenho bonito, eita. Mas entender, ler, procurar compreender, nem um sonho. Imagine, se eu não queria nem, eu não procurava nem entender o que estava escrito, muito mais colocar em prática o que Jesus estava falando. Jesus falava em perdoar, eu não sei que é perdoar, não perdoar nada. Da outra face, da outra face para quê? Da segunda Bíblia, para quê? Pedir perdão, o que é? Se eu sou um homem correto, íntegro, bom, eu sou um cara perfeito, sou um cara bonzinho, sou um fariseu. Para que fazer essas coisas da Bíblia se eu estou perfeito na minha existência? Eu não, eu era todo, né? Existem algumas pessoas aqui. Então, eu quero dizer a vocês aqui que esse fermento, essa vida piedosa, está acontecendo no nosso meio também. Simples, irmãos, tem acontecido no nosso meio. Muitos estão vindo aqui no culto, misericórdia. É misericórdia mesmo. O coração está bem longe, está aqui quilômetros e quilômetros de distância daqui. Nós estamos aqui pregando, falando de Jesus. Jesus está em outro lugar e você está em outro canto. A vontade é olhar para o relógio e falar: tomara que acabe logo esse mundo. Desde que entrou aqui, está falando: vai, pastor Léo, agora, botar metiolate na minha filha outra vez. Eu não quero metiolate, eu quero mercúrio. Nem mercúrio eu quero água oxigenada, né? Que é melhor ainda. Não é verdade? Mas só que isto é uma prova cabal para nós, é a prova dos nobres que a religiosidade, o fermento dos fariseus tem entrado no nosso coração, sim. Tem que perceber, nós temos levado uma vida de religiosidade, uma vida
falsa, fingida, dupla. Nós temos uma capa de pessoas piedosas. Por exemplo aqui, meus irmãos, o que adianta você falar do amor de Deus se você nunca praticou esse amor? É você falar da misericórdia, da Bíblia, sobre misericórdia, pregar para todo mundo, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que perdoar, andar segundo a Bíblia, quando você mesmo não consegue andar segundo a Bíblia com ninguém, quando você mesmo não consegue perdoar, quando você mesmo não consegue fazer obra de caridade, quando você mesmo não consegue fazer obra de misericórdia. Meu irmão, nós, de uma certa maneira, estamos vivendo o quê? Fermento e fariseu, não é verdade? Quantos aqui falam para as pessoas, Jesus Cristo é bom, Ele é bom demais, mas a sua vida não condiz essa bondade de Jesus. Você lê na Bíblia, se ensina ou não, e tem um monte de crente veiaco dando bico aqui. Como é que fica isso? Que vida farisaica é essa? Que olhando o ensino de Cristo, lendo o ensino dele, falamos sobre ele para todo mundo, mas na prática de vida não conduz nem um pouquinho com o que está sendo dito aqui na Bíblia. Nós fomos invadidos sem percebermos, por quê? Pelo fermento dos fariseus. Esse texto é uma hora que nós estamos dando para esse filho. Tome cuidado, faça uma reciclagem na sua vida, verifique se sua vida realmente está batendo com a palavra. Não esqueça que seu coração é essa existência de Cristo em vocês. Jesus fala: acautelai-vos com fermentos fariseus, que é a hipocrisia. Ele fala: não tem nada escondido que não venha a ser revelado. Ele diz o seguinte: a vida de sua, se não condiz com o que você tem feito, essa sua farsa um dia vai surgir, vai aparecer. Então Jesus falou assim: olha, está na hora de você colocar a sua vida em eixo, igualzinho com a palavra. Amém? Está doendo? Sopra aí um pouquinho. Vamos soprar um pouco, vamos soprar para não ver mais. Porque eu tenho que pegar a Bíblia e colocar ela do meu lado e ver se eu tenho vivido com esta palavra. Amém? Porque tem sido um perigo isto. Nós temos passado pelas pessoas uma mentira grande. Irmãos, as pessoas estão vendo a sua vida. Não adianta nos falar de amor, Jesus, não, se a pessoa soubesse bem sua vida. Sabe quem é você na prática? Já viram você tratar mal uma pessoa? Já viram você humilhar o seu empregado? Já viram você não querer pagar a conta do seu empregado? Já viram você fazendo coisas que não condiz com o que você está pregando? Ei, fermento de fariseu. Você trata seu empregado talvez como escrava. Ei, depois que fala do amor de Deus, para quem? Se ela chega em casa e fala para todo mundo que você maltrata ela. Então nós temos que colocar a nossa vida em consonância com a palavra de Deus. Amém? E quem tem coragem de fazer isso? Amém? Tu tem coragem? Tem coragem? Se você tem coragem, vai falar nesta noite: eu hoje vou mudar o meu comportamento, a minha atitude. Amém? Eu sou um homem de Deus, que os belos não conquistam a verdade na sua casa. Sou um homem de Deus, na sua raiva ao tratar o cliente, não conquista essa verdade. Sou homem de Jesus, mas na hora de pagar suas contas não é bem esta verdade. Olha, eu estou preocupado. Vou aproveitar para tirar meus parentes aqui. Vou exortar a igreja aqui nesta noite, sem não ver, que Jesus não tinha medo da verdade. Nós vamos passando por uma crise séria de se ensina ou não. Os crentes não têm medido o compromisso dele. O que o crente fala é sim ou não, amém? O que passar disso quer de Satanás. Meus irmãos,
amém? Se ensinam, não. Compromissos financeiros também. Eu cumpri, eu sei que há situações que nos invadem de surpresa e nós não podemos cumprir. Tá? Eu já passei por isso sim também. Mas tem que ser o quê? Fiéis, verdadeiros, honestos, de chegar para a pessoa que você tem problema e dizer o seu problema, e pedir ajuda ou misericórdia para resolver esse problema e não correr da pessoa, amém? Amém? Simone está sendo o quê? Fariseu. Estamos sendo o quê? Hipócritas. Estamos sendo o quê? Mentirosos. Estamos sendo o quê? Uma farsa grande. Não estamos sendo o quê? Cristãos, de forma alguma. Amém? Então, aqui vai o alerta de Jesus. Cuidado com os fermentos. O fermento só é Deus. Você imagina vocês. Amém? Eu tenho que tomar cuidado com isso sim. Porque muitas vezes eu tenho que pedir perdão a Deus, misericórdia todo dia. E Deus conhece meu coração. Está aqui um homem que pede misericórdia a Deus todo dia. Senhor, mais uma vez, eu não fiz isso a palavra diz que é para fazer, mas me dê a oportunidade de praticar isso, de corrigir esse erro. Deixa eu voltar atrás. Vou pedir perdão a essa pessoa e vou voltar atrás. O que é isso? Medo. De quem? Um homem? Deus. Amém? Vamos evitar o quê? Fermento. A vida cristã, eu tenho me preocupado que às vezes o cristianismo virou festa. Só queremos só as festas, mas os compromissos não queremos. Vigílias não queremos. Orações não queremos em oração. Escola dominical não queremos escola dominical. Tudo que dá trabalho não queremos. Nós queremos só o quê? O lado bom do Evangelho, amém? É até comédia eu vou falar para vocês aqui. Mas no churrasco, glória. Mas no dominical, misericórdia. Marca a vigília, misericórdia. Aí o Senhor está perguntando para nós esta noite: ei, quem é que vai pegar a minha cruz, afinal de contas? Quem quer pegar a cruz de Cristo na mão aqui? Está muito sério, pode perguntar mesmo. Quem quer pegar a cruz de Cristo pela mão? Se você não quer, não basta. Você quer pegar a cruz de Cristo? Diz assim, Lucas capítulo 9. Se você quer me seguir o quê? Toma a sua cruz e vai me seguir o quê? Após mim. Olha, essa passagem, Lucas capítulo 9, é muito interessante, que Deus fala o seguinte: olha, se você quer me seguir, toma a sua cruz e vem o quê? Após mim. Quer dizer, ele fala o seguinte para mim: Léo, eu vou na frente do meu exemplo. Você pega a cruz, vem atrás de mim e faça tudo como eu faço. Vai dar quentinha? Vai. Vai cuidar do Lázaro? Vou cuidar. Vai dar água a quem tem sede? Eu tenho que dar. Então Jesus vai na frente do exemplo, dando água a quem tem sede, comida a quem tem fome, visitando os presos, visitando os enfermos. Ele fala assim: olha, aquele que quer me seguir, pega a sua cruz e vem o quê? Após mim. Então ele está na frente, me dando exemplo e mostrando o que fazer. Agora vou perguntar a vocês aqui nesta noite: quem aqui tem seguido os passos de Jesus? Vamos ser sinceros conosco mesmo. Em seus passos, o que faria o quê? Jesus. Vou repetir: em seus passos, o que faria Jesus? A nossa pergunta é: Jesus, o que o Senhor faria nesta situação? Ele ia responder: vai visitar o doente. Jesus, tem um cara com fome na minha porta, o que o Senhor faria? Vai dar comida para ele. Jesus, o irmão me causou muito mal, o que isso faria no meu lugar? Perdoa ele. Jesus, aquela pessoa deu um tapa na cara hoje, o que você faria no lugar? Dá a cara para bater o outro lado. Ele me humilhou, o que eu faço? Olhe por ele. Ele me percebe.
pensamento, perdoe, vou mudar a pergunta. Alguém tem feito isso? Perguntar a Jesus, Senhor, essa situação que ele está dando hoje, o que faria? Que mesmo, o que faria mesmo, no meu lugar? Eu lhe garanto que eu ia responder, para lá e falar assim. E aí, Jesus? E aí? Estou brigando com a minha esposa, minha esposa, o que foi? O que faria no seu lugar? Ame ela mais, ama mais ela. Nos seus passos, o que faria Jesus? Amém? Isto é, não ser hipócrita. De uma certa maneira, nós temos sido fariseus também. E o perigo, temos que tomar cuidado com isso. Verifique a sua vida, meus irmãos. Eu vou verificar a minha também. Está de acordo com a palavra de Deus, amém? Outro ponto que Jesus fala aqui com relação a esse texto. Ele fala assim, olha, não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste nas trevas será ouvido em plena luz. O que se surraste ao pé de ouvido no interior, de quartos fechados, será proclamado em alto das casas. Agora, um detalhe aqui que eu falo. Versículo 4. Presta atenção no versículo 4 aqui. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais o que pode matar o quê? O corpo. Versículo 4. Lê comigo aqui. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais o que pode matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais consegue fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Olha aqui, Jesus está falando aqui, na segunda parte desse texto. Ele está dizendo o seguinte: meus filhos, meus servos estão me ouvindo aqui nesta noite, com ventilados na ferida. Entendam uma coisa: vocês não têm que temer a homem nenhum. Ele está dizendo o seguinte: hoje em dia, os homens não estão preocupados com o que o outro pensa, ou vai deixar de pensar dele, que é capaz de mentir para contrariar Deus, para não ficar mal visto se a verdade for revelada. Que está mais preocupado em agradar, em temer ao homem do que temer a Deus. Eu estou mentindo? Quer ver exemplo aqui? Claro que o temor ao homem, há homens machões que não tratam a esposa porque tem medo de passar a imagem para os colegas de banana. Quer mostrar que é duro e valente, mandão na casa. Porque está preocupado em agradar quem? A homem. Tem temor a homem, não a Deus. E Deus manda amar a esposa, sacrificar por ela. Entendeu o exemplo que eu estou dando? Hoje, nós vemos um jeito tão, de uma maneira tão ruim, que estamos mais preocupados em agradar a temer o homem. Nós temos medo tremendo das pessoas. Nós temos medo das pessoas. Meu amigo, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Olha, hoje em dia tem pessoas que não se convertem, estão preocupadas com o que os amigos vão pensar dele, se ele falar que é de Cristo. Há pessoas aqui que vêm para a igreja escondida, disfarçada, que tem medo de se descobrir no meio da família, que se tornou crente, misericórdia. Tem mais temor da família do que de Deus e do inferno. Eu não quero ver uma coisa dessa. Tem mais temor dos outros do que vai pensar em você do que de Deus para lançar você no inferno. Agora o ponto é você tem medo de quem, meus irmãos? Vou responder de Deus. Cuidado, não temam aos homens do que estão pensando em você. Porque nosso comportamento, nossa conduta diária tem que mostrar o contrário. Tem que mostrar que temos temido mais aos homens do que o próprio Deus. Nós temos simplesmente contrariado a palavra de Deus, porque temos medo de nossa imagem mudar com relação aos homens. Eu estou mentindo? Vou dar um exemplo aqui. Nós devemos obediência ao Senhor. Diz um homem de Deus, chamado Rubem. Esse homem de Deus foi lançado, ia ser lançado na fogueira. Ele foi lançado na fogueira, morreu queimado.
Ele foi um dos líderes junto com Lutero. Um pouquinho antes junto com Lutero. E esse Rupert chegava perto dele e perguntava: vem cá, larga Deus, aliás, volte atrás dessa declaração. O católico descoberto dele perguntou isso para ele: Rupert, volta atrás da sua declaração, muda sua opinião com relação ao protesto, com relação à fé evangélica. Aí Rupert respondeu para ele o seguinte: ele disse o seguinte: a vida é algo doce, a morte é algo amargo, mas a vida eterna é algo muito mais doce, e a morte eterna é algo muito mais amargo. Então eu prefiro ficar com minha opinião e no céu do que amargar eternamente no inferno. Mas só que isso tem sido uma verdade para nós. Nós temos uma preocupação tremenda do que o mundo vai pensar de nós, do que o que Deus está pensando de mim. Eu estou mentindo, porque tem pessoas que mentem aqui para esconder uma verdade. Deus fala que você não pode mentir fora da verdade. Mas está tão preocupado: o que vão pensar de mim se eu contar o que eu fiz? Se eu falar o que eu fiz, o que vão pensar de mim? Vão me julgar, vão me chamar de tal coisa, vão dizer que eu sou tal coisa. Ele não está preocupado com o homem ou com o inferno de Deus? O que lhe dá mais medo? O que o homem vai pensar de você se você falar a verdade? Ou da condenação eterna que Deus nos espera aquele que pode matar seu corpo? Entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Dá para entender o que eu falei? Eu tenho dito que os homens têm feito coisas terríveis com medo da opinião do outro homem e esquecendo de ver o que Deus está pensando de você. Amém? Há pessoas que fazem guerra para te honra, matam pessoas para te honra. A minha honra não pode ser manchada e mata. O meu nome não pode ser manchado e rouba. Eu tenho que manter a minha imagem na família rica. Então é trambicagem, vai trambicagem na política para manter o status que ele tem. Ele prefere agradar a imagem do homem do que agradar a Deus. E aqui está dizendo a Bíblia: olha, se preocupe com aquele que pode levar você para o inferno, é Deus, viu? É melhor você não se preocupar com os homens, não, viu? A sua boa imagem não vai levar você para canto algum. Há pais aqui que não querem pedir perdão ao seu filho, porque tem medo que vão dizer que ele é um homem frouxo na rédea do filho, sei lá, ou que vai estar se humilhando para o filho. Ele prefere contrariar a lei de Deus, que diz: não irá ver seus filhos, do que desobedecer aos homens. Eu já disse para os homens, esposa, a mesma coisa. Tem tantas coisas nós fazemos com medo que os homens vão pensar, e nós estamos preocupados com o que Deus está pensando, com o que você fala e diz. Vamos reconhecer os seus erros. Mesmo que esse erro venha expor você a uma situação para alguém, para alguma pessoa. É melhor você ter uma imagem manchada perante os homens do que ficar mal perante quem? A Deus. Amém? Amém. E tem pessoas também que, por idolatrar tanto a si mesmo, ao seu desejo, às suas vontades, que preferem ir contra a vontade de Deus, porque dá muito valor às suas vontades. Eu digo mais: são essas coisas que são laços que impedem você chegar no céu. Vou repetir: são coisas que impedem você chegar no céu. A sua alma está presa ao pecado e a Satanás por conta do que você está preocupado com o que os homens estão pensando de você, o que vão dizer de você. Fique preocupado com o que Deus está pensando de você, porque Ele vê todas as coisas. Se você está escondendo algo na sua boa imagem, aquele que vai levar você para o inferno está vendo tudo isso que tu está fazendo. Tudinho. Então Jesus fala isso: temei aquele que vai levar você para o inferno. Amém? Nosso temor tem que estar em Deus. Tá? Então,
eu quero agora falar algo para vocês. Aí a outra parte, Jesus fala o seguinte: ele sabendo de tudo, ele disse: olha, primeiro, fuja da hipocrisia, viva uma vida verdadeira, não de máscara, não de capa, não de imagem, viva uma verdade do Evangelho. Outra, tenha temor a mim e não aos homens. Mas ele fala assim, no final ele fala: olha, não se preocupe não, eu sei que vocês vão levar para a casa do mundo, vão apanhar, eu sei que vão zombar de vocês, eu sei que vão rir de vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Olha que Deus fala aqui, eu me ter bondoso hoje. Isso é um encorajamento para eu ser fiel à palavra dele. Olha que isso aqui. Versículo 6. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas. Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Amém? Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Amém? Não temais, valei muito mais do que milhares de pardais. O que Deus está falando comigo aqui agora, nesse momento? Ele está falando assim para mim: Léo, eu sei, se você for fiel à minha palavra, eu sei, se você colocar em prática o ensinamento, eu sei, se você aceitar a humilhação, eu sei, se você der outra face para aquela pessoa, eu sei que você andando a segunda milha com aquela pessoa, eu sei que você irá sofrer devido a isto, eu sei que você será punido pelo mundo, eu sei que o mundo vai rir da sua cara, eu sei que você será ridículo em relação ao mundo, mas não se preocupe, porque eu cuido de você. Isso que Deus está falando comigo aqui no final é uma força para eu se manter fiel à palavra dele. Ele seja fiel a mim, porque eu cuidarei de você. É tipo assim, vou dar um exemplo claro, a gente viu um exemplo claro do carro. O carro teve um problema. Eu ia perder o carro. Mas eu, como servo de Deus, que dá um bom testemunho. Eu teria muito bem fazer várias artimanhas com um carro jurídico, porque eu, como advogado, não tenho estratégia de fazer. Mas eu posso fazer isso? Não! O que eu fiz, confiei em Deus. O que Deus fez, pagou o carro para mim totalmente, amém? Porque Deus cuida de mim. O que Deus está falando comigo aqui é o seguinte: você não precisa ser fiel ao homem e ser fiel ao mundo, não. Não precisa viver uma vida de hipocrisia para vencer o mundo, não. Pelo contrário, seja verdadeiro, conforme a minha palavra, que eu vou lhe honrar. Em vez de correr de quem você deve, chega para ele em frente a ele. Eu devo, quero pagar, não sei como, que Deus vai lhe honrar. É melhor você ser fiel a Deus do que aos homens, que Deus vai lhe honrar, amém? E esse é o ensinamento que Deus está nos dando aqui agora hoje à noite. Ele está dizendo que ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Até com o fio de cabelo, ele tem preocupação daqui. As coisas triviais, ele se preocupa comigo. Então, outras palavras, o Senhor está falando comigo o seguinte: filho, ei, não fique pensando que sua vida é obra da tua casa, não. Não precisa ficar com medo dos homens, não. Não precisa temer as ameaças dele, não. Simplesmente não seja um fariseu. Viva uma vida de conformidade com a minha palavra. Porque eu vou declarar para vocês. Vamos ler Romanos 8, 28. Todo mundo sabe para estudar. Hã? Quem sabe? Não sabe, não. Abre aí Romanos 8, 28. O que diz Romanos 28, 28? Hã? Todas as coisas o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Eu vou dizer mais: há negócio por si feito, são desonestos. Aí você fala: mas Senhor, se eu desfazer esse negócio, como fica
ficará a minha vida? O meu padrão vai cair, não vai dar conta, a minha imagem como ficará? Não importa, seja fiel à minha palavra, seja honesto e correto, que eu cuidarei de você, amém? Agora, se você ficar nos esquemas, preocupado com os homens, como irem pagar tal pessoa, só abandonar esse negócio, digo para você uma coisa, viu? É melhor você largar o negócio, se agradar a Deus, Deus cuida de você. Porque há negócio aqui tão escuro, é escuro demais, escuro. Você pode até inventar esse negócio de você. Só de pensar aqui, meus olhos foi e voltou, dá até arrepio. Cuidado! É melhor você ficar com o risco de sofrer a humilhação do outro homem, ficar mal falado, do que manter a situação e não ter o cuidado de Deus, porque Deus cuida daquele que é fiel a Ele. Amém? Ele dizendo para mim o seguinte: filho, eu vou cuidar de tudo de você, amém? Amém? Então vamos fazer o seguinte: vai lá e agrade a sua esposa, mesmo você esse machão, seu machão cabeçudo. Olha, os homens são misericórdia. Os homens têm uma imagem, eles criaram uma imagem de um homem e tem medo de mudar essa imagem. Está mantendo uma imagem destoante do que a palavra de Deus fala. Porque tem medo, se mudar, de haver uma consequência contrária na mudança. Melhor você não ter medo, não, viu? Faça a vontade de Deus, que Deus vai lhe abençoar, amém? Amém mesmo? Amém. Então vamos fazer a vontade do Senhor em todo o sentido de nossas vidas, que Ele irá cuidar de mim. Olha, não há melhor a arma da minha felicidade é saber que Deus está no controle da minha vida. Olha, meus irmãos, saber que se você está doente e se sua doença não foi curada, fique tranquilo que Deus está no controle dessa doença, né? Se a doença está em você ainda, tem um propósito para estar, amém? Da mesma forma tem microscópio, tem um telescópio que ele te olha e vê que tudo no cosmos atende um propósito, uma direção de Deus, não é verdade? Tudo. Se você vê uma formiga, a formiga trabalha de uma forma tão coesa que obedece uma ordem de Deus para ela, não é verdade? Então eu quero dizer uma coisa para vocês, filhos de Deus: tudo que acontece na sua vida não é obra do acaso, não. Você não é um acidente, você não é obra do acaso, não. Você não vive de sorte, não. Deus está no controle da sua vida, amém? Agora, claro, Ele não está no controle do seu pecado, não. O pecado é seu, viu? Cuidado, não vai confundir está no controle da sua vida com as consequências do seu pecado, não, que é outra coisa, viu? Se você pegou, vai pagar o preço, sim. Pode esperar 5 anos. Se você errou, pode esperar a pancada, vai receber. Que eu você planta, você colhe. Plantou, colheu. Então, só a misericórdia de Deus pode aliviar as consequências do seu plantio, não é verdade? Porque Deus cuida de você, né? Então, peça a misericórdia de Deus, que Deus tem misericórdia da gente, amém? Mas eu quero dizer para você, uma coisa. Jesus está falando aqui nesse texto: filhos meus, chega de preocupação, estope na sua preocupação. Mas, Senhor, eu estou desempregado, eu estou no controle do teu desemprego. Mas eu perdi todas as minhas finanças, eu estou no controle das suas contas. A minha empresa fechou, eu estou no controle, foi eu que fechei. Eu não sei o que fazer, eu estou no controle, eu sei o que vou fazer. Na verdade, o que Deus está falando nesse texto aqui, se até os pardaizinhos, em valor algum, Deus controla a vida dele, por que Deus não está no controle da sua vida? Você não é obra do acaso, você não é acidente, você não é obra de sorte, não. Deus está
tomando conta de cada detalhe da sua vida. Vamos ler Samuel 23, para finalizar. Samuel 23, versículo 5, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 25. Quando vier desilusão na sua vida, desapontamento, sofrimento, tribulações, os percalços de sua vida, que virão realmente, que acontecem, faz parte do viver, nossa existência, eu quero dizer para vocês que Deus está no controle da sua vida. Tu crê ou não crê nisso? Eu creio sim. 23, quanto para 2 Samuel 22, 23, versículo 5. 2 Samuel 23, versículo. Não é não? É não achar não? Hã? É? Versículo 5, 23, versículo 5. Versículo 5. Acharam? Eu estou enganado. Sim, a minha. Vai falar aqui na tua versão. Fica aí. É lindo esse texto, fala aí. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar que ainda não faz brotar. Amém? Olha que diz aqui, ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança que é eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não faz brotar, ainda que não tenha aparecido. Olha, Deus já diz o seguinte, mesmo que a minha paz ainda não tenha brotado, mas ele tem uma aliança eterna comigo, e vai fazer essa paz brotar. Mesmo que a situação que não mudou, Deus tem uma aliança eterna comigo, e ele vai mudar o quê? A minha situação. Aqui no Salmo, 2 Samuel 23:5, está falando claramente que Deus está ordenando cada detalhe da minha vida, amém? Mas aí está um problema. Aí é uma sequência que eu gosto de falar muito na Bíblia. Eu tenho que falar para vocês, para chegar nessa parte que Deus cuida da gente, para chegar nessa parte que Deus cuida até do fio do meu cabelo, eu tenho que passar pela parte que não se importa, eu tenho que passar pela parte de entender a Deus e não ao homem. Deu para entender? Não tem como eu pular as duas partes e chegar direto na bênção de Deus. Não tem como. Para eu chegar na bênção de Deus na minha vida, eu tenho que passar pela parte, deixar de ser hipócrita. Segunda parte, deixar de temer ao homem e temer a Deus. E Jesus fala o seguinte, Jesus está falando para mim, filhos meus, as suas vidas têm que ser pautadinha no temor a mim. Verifique comigo como está a sua vida. A sua vida condiz com aquilo que eu desejo para vocês. Eu tenho controle das suas vidas. Vocês não podem ter uma fé dissociada do meu coração, não. Parem de falar que vivem comigo, mas não se comportam como eu me comporto. Parem de falar que são cristãos, dizem que vestem a roupa de cristão, mas não vivem como cristão. Não tem como eu abençoar vocês se vocês não vestem a roupa de cristão. Não tem como eu ser fiel a vocês se vocês não vivem uma vida conforme a direção que eu lhe dou através da palavra de Deus, da palavra minha. Jesus diz assim, Jesus dita tudo como eu devo fazer na sua palavra. E Ele está me ordenando, chega de hipocrisia, vivam a minha palavra, sejam fiéis à minha palavra, temam a mim, não fiquem preocupados com os outros vão pensar em você, temam a mim, fiquem preocupados com o que eu estou pensando, naquilo que tu faz. Ei, vamos acordar nesta noite. As pessoas estão preocupadas com o que os outros pensam, e estão esquecendo de se preocupar com o que Deus está pensando da sua vida. Deus tem se agradado de você? Deus tem se agradado da sua vida? O que Deus tem visto de você é algo bom.
Acho muito bom as pessoas entrarem na igreja se ajoelhar. Eu fico muito preocupado quando as pessoas começam a se ajoelhar na igreja automaticamente e a vida não tem nada a ver com o que eles foi ter. É melhor não se ajoelhar e viver uma vida conforme a palavra do que se ajoelhar e ver uma vida totalmente diferente da palavra diz. Tem muita religiosidade por aí. Tem muito vivendo piedosamente, gravata, com jeitinho de crente, com mania de crente, jargão de crente, mas a vida dele, misericórdia. Fermento de fariseu puro. A frente dos outros é um perfeito, mas na vida oculta dele, misericórdia. E Deus está vendo tudo. O olho de Deus está vendo tudinho. Críticos com um monte. Eu tenho muito medo de falar nos outros. Deus sabe disso. Até minha esposa, mulher, fala um pouquinho mais, né? Ela fala assim: olha, fecha a boca. Olha a língua. Língua de crente não diz nada. Ela não tem coisa não. Ela começa a ver algum defeito, começa a falar: Bene, quieta, chega, senão é pecado. E é verdade. É verdade? É verdade? Se você calhar e apontar o erro do outro, é os quatro dedões que você assim. Você está falando isso dele? E você? Isso, do lado. Você fica calado. Eu costumo muito pesar a minha balança, só que sou pesadinho. Ele pesa mesmo. Ele pesa, tem medo de falar de alguém. Eu tenho medo de criticar alguém, porque eu tenho um temor a Deus tão grande, que eu sei que naquilo que eu julgo, eu sou o quê? Julgado. Então eu tenho que verificar como está a minha vida para julgar alguém, é verdade? Amém? Você tem feito isso na sua vida? Você tem sido pesado? Tem se colocado na balança? Você é uma pessoa realmente justa, reta, íntegra, honesta, na presença de Deus? Você é realmente um crente piedoso, praticando a palavra? Ou você está sendo esse fariseu hipócrita, cheio de fermento? Vamos eliminar o fermento de nós, amém? Vamos tirar os fermentos da gente. Sai de nós. Tira fermento de nós. Tira. Está repreendido todo fermento em mim, em nome de Jesus, amém? Vamos criar um jargão evangélico. Está repreendido o fermento. É assim? Vamos repreender. Está repreendido o fermento. Nós temos que ter uma vida para Deus abençoar, como Ele prometeu aqui. Nós temos que ter uma vida obedecendo os critérios da hipocrisia, não ser hipócritas, e sermos temente a Deus e não ao homem, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar sobre isso. É uma exaltação de Deus para nós nesta noite. Porque não tem sido bom a imagem que nós evangélicos que passamos por cobertura. A imagem nossa de mau pagador está aumentando cada vez mais. A nossa imagem de mentiroso está aumentando cada vez mais. A nossa imagem, eu sei que irmãos dentro da igreja, tem outro irmão, meu irmão, misericórdia. Tem irmão devendo cantina, misericórdia. Tem irmão devendo as taxas do possível suprimento você pagar e não paga. Tem que falar a verdade é essa. Quando é que eu vou parar, beber uma vida como essa? Vamos ser honestos. Vamos chegar, vamos ver uma vida o quê? Retidão. Se a situação está ruim, vamos ser sinceros. Senhor, a situação está ruim. Não sei o que fazer. Eu quero acertar. Eu quero uma vida aí. Mas eu não quero viver uma vida de fariseu, não. Eu não quero viver uma vida de fermento de fariseu, não. Eu quero uma vida santa, separada. Porque eu quero ter de ti a sua proteção. Eu quero ter de ti o seu cuidado.
Olha, meus irmãos, não é fácil não, realmente. Está tudo enrolado de um jeito. Que aquele vareta, eu estava pregando quinta-feira, Deus me deu uma analogia aqui, aquele jogo de varetinha que eu brincava com a criança. A vida está tudo bagunçada das pessoas às vezes, não por culpa nossa, é culpa sim, a maioria das vezes, mas às vezes não. Que é que nem aquelas varetinhas, você joga pro alto e tem que arrancar as varetas para pegar o maior ponto sem mexer nas outras varetas. Eu sempre entendi aquele joguinho quando era criança. Eu me lembro que o maior ponto do joguinho era a preta, 50 pontos. Meu irmão é fúria. Aí acontece. Era quase que impossível mexer naquelas varetas sem tocar na outra. A vida sua pode estar assim agora. Que nem aquele jogo de vareta, uma bagunça. Você não sabe o que fazer para mexer nela. Você pode estar falando assim, realmente, pastor, a minha conduta tem sido uma conduta de farisaica. Eu tenho vivido uma vida não muito cristã. Meu comportamento não tem sido muito. E eu tenho tido até vergonha de falar que sou crente. Eu não tenho nem confessar Jesus como meu Deus, onde eu vou mais. E tão bagunçado está minha vida. Mas o Senhor vai falar para você nesta noite que Ele cuida de vocês. Ele está falando para vocês que esse jogo de vareta Ele é especialista. Ele vai pegar essas suas varetas e vai dar um jeito nesse jogo. E vai organizar o seu jogo novamente. É as finanças, Ele vai organizar. Se é a relação sua com sua família, Ele vai organizar. A bagunça está feita, filha e filho. Mas Jesus pode distrair essa bagunça. Eu não vou perguntar aqui quem é que está com a vida bagunçada, porque eu sei que a vergonha ainda é grande. Mas você não é para deixar vergonha, não. Primeiro você tem vergonha de falar, para que os outros saibam que a tua vida é bagunçada. Que muitos não vêm à frente do chão, tem vergonha do que vão dizer de mim se eu for à frente. Se vocês estão aqui nessa situação, estão falando se eu estou com vergonha para esconder à frente, porque vão descobrir que eu tenho problema. Você está inserido nessa parte do texto da Bíblia que fala: então Deus mais que demora ao homem do que a Deus. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. Ninguém sabe do seu problema. Então você entende. Mas você precisa que Deus venha arrancar esse problema seu. Está uma bagunça. Deixa o seu Deus falar com você. E Deus pode dar uma chance a você agora, nesta noite, de tentar não, que Deus entenda, Deus faz. E arrumar essa bagunça da sua vida. As varetas estão todas bagunçadas, as varetinhas. Só Ele vai arrancar as varetas uma a uma, sem bagunçar na outra vareta. Ele usa a luz um pouco, a luz muito pouco. Quem quiser sair do seu lugar, vai morar com você. Vai pedir a Deus agora, com coragem. Minha vida está com bagunça mesmo. Por que eu vou ter medo de falar? Tem gente que tem vergonha de falar que está com dificuldade financeira. O que vão pensar de mim? Meu irmão, você não consegue resolver esse problema financeiro. Por que está com vergonha de falar com os outros que está com dificuldade financeira? Você vai ser sincero. Minha vida financeira está uma bagunça. Por que eu vou ter vergonha do que vão pensar de mim? Chega de temer ao homem. Chega de temer ao homem.